Olá, querido professor de Atitude, meu querido aluno da revista Atitude. Nós vamos gravar esse vídeo aqui para conversarmos juntos sobre a lição de número 4, que continua a reflexão sobre as 7 cartas para as 7 igrejas. Já trabalhamos juntos aqui na lição passada algumas dessas cartas e hoje nós continuamos discutindo as demais. O capítulo 3 de Apocalipse é o capítulo alvo, o capítulo estudado nesta lição. E estudamos juntos, ou seja, trabalhamos juntos aqui a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, as 3 últimas igrejas dentre as 7. Já discutimos com você, já falamos e já mostramos para você que a leitura destas cartas revela para nós que o público original do Apocalipse enfrentava algumas dificuldades e as dificuldades que eles enfrentavam foram tratadas nestas cartas. Então, além das questões escatológicas que essas cartas podem nos oferecer, além de questões devocionais que elas oferecem, evidentemente para nós, as 7 cartas são muito úteis para entendermos o contexto que recebeu o Apocalipse, o contexto histórico dos primeiros leitores do Apocalipse. Isto é fundamental para compreender qualquer livro da Bíblia, uma reflexão, um discernimento sobre quem recebeu o livro, sobre o contexto histórico de quem recebe, de quem produz, evidentemente, mas também de quem recebe, porque isso ajuda na interpretação mais ampla do livro. Então, olhando para estas cartas, nós já percebemos isso ao discutirmos na lição passada, elas enfrentam alguns problemas internos e problemas externos. Internamente, as questões de conflito entre lideranças, entre os líderes a respeito da forma como eles deveriam se portar em relação à sociedade. Externamente, muita opressão, muita pressão, em alguns momentos, desconforto que o contexto externo produz sobre os crentes, produz para os crentes destas igrejas. Cada igreja dessa recebe, em linhas gerais, algumas palavras de exortação, de elogio e algumas promessas, né? Então, o texto ele começa com uma apresentação de quem fala, na figura de Jesus, o Jesus glorificado aqui no Apocalipse, depois exortação, elogio e, no fim, uma promessa. Algumas cartas, já mencionei para vocês, recebem mais elogios do que promessas, mais elogios do que críticas, outras recebem mais críticas do que elogios. Isso nos ajuda a entender, em linhas gerais, de que forma elas caminhavam, se estavam próximas dos propósitos e da vontade de Jesus, se eram aliadas de João, o autor do Apocalipse, e outras coisas mais. Um dos elementos que mais se destaca na leitura das 7 cartas, isso aparece aqui também nessas 3, é o culto imperial. Já mencionei isso para você na lição. O culto imperial era um fenômeno que começou com o primeiro Augusto. Quando o Otávio Augusto ele se tornou o primeiro imperador, dando origem aí ao período imperial do governo romano, ele permitiu que alguns dos seus aliados no Oriente promovessem algum tipo de celebração à memória de seus parentes já falecidos. E quando esse culto começa, o culto imperial, não era para o imperador vivo, o culto imperial era para os parentes do imperador que já morreram. Era uma celebração à memória destes que já morreram, celebração essa que toma ares de culto, porque estes personagens imperiais eram entendidos como representantes dos deuses na Terra e, em alguns momentos, até a encarnação dos deuses na Terra. No Oriente, esse fenômeno já é conhecido desde os impérios persa. É bom lembrar que o imperador persa, o governo persa, o rei persa era entendido como um deus na Terra. Então, quando os romanos chegaram, algumas comunidades no Oriente entendiam que isto era um fenômeno possível de acontecer, figuras humanas, governos humanos, pessoas que governavam como representantes ou encarnação da divindade.
O imperador romano não tinha a prática desse tipo de culto no Ocidente, ele não promovia isso no Ocidente, o Ocidente entendia isso de uma forma muito estranha, então não havia isso no Ocidente, mas no Oriente sim. O imperador achou que não havia problema e deixou o culto imperial acontecer. E o culto cresce. O culto cresce no período de Nero, por exemplo, surgem templos para Nero, surgem altares, depois para os próximos imperadores, e já está acontecendo um fenômeno que em vez de celebrar e cultuar apenas os imperadores mortos e a família dos imperadores que já morreram, os imperadores vivos passam também a receber culto. E no período do Apocalipse, Domiciano era um destes imperadores que recebia culto na Ásia. Então, templo para o imperador, e o imperador era adorado naquele templo. Quando as igrejas do Apocalipse foram confrontadas com isso, evidentemente elas têm que reagir, né? E aí o Apocalipse fala isso com muita clareza. Só Deus é digno de receber adoração. Só Jesus é digno de receber a adoração. Assim, o Apocalipse ele é uma espécie de crítica radical à estrutura religiosa dos romanos, da sociedade romana. Isso produziu perseguição aos crentes, como nós podemos perceber pelas cartas e por outros documentos cristãos posteriormente. O texto trabalha outros aspectos que você pode desenvolver, né? A questão do comportamento dos crentes, a relação entre crente com outro crente e crente com a sociedade, todos esses aspectos você pode discutir aí por meio desta reflexão de Apocalipse 3, mas nós podemos já parar por aqui. Eu me encontro com você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.